Olha, o que a gente vai analisar aqui não é só um conflito regional, não. É uma disputa que tem potencial para mexer com o preço da gasolina e, mais do que isso, com a ordem econômica mundial. Vamos mergulhar nessa história para entender como essa tensão entre Irã e Israel pode, de fato, abalar o mundo todo. Para começar, vamos pensar num número. Um número bem grande, 1 milhão. Mas 1 milhão de quê exatamente? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para entender o futuro desse conflito. Pois é, esse é o número de soldados que o Irã diz ter mobilizado. Uma força militar gigantesca que eles afirmam estar preparando há mais de 20 anos para um possível confronto. É uma demonstração de força que, com certeza, não passa despercebida na região. Para a gente entender a dimensão de tudo isso, vamos seguir um roteiro em 4 partes. Primeiro, o duelo de forças militares. Depois, o trunfo do petróleo. Na sequência, o risco para a economia global. E, por fim, a ameaça a uma peça central do sistema financeiro, o petrodólar. Então, vamos começar pelo campo de batalha. De um lado, a gente tem essa força imensa do Irã. Mas, e do outro lado? Como está a situação? O contraste é, no mínimo, surpreendente. O que a gente vê aqui é quase um espelho invertido. De um lado, o Irã projeta essa imagem de prontidão, de força. Já do outro, Israel parece enfrentar uma crise interna bem complicada, com falta de soldados e uma divisão política que acaba fragilizando suas defesas. E essa crise, olha, não é só especulação da mídia. O alerta veio de dentro, do próprio chefe do Estado-Maior de Israel. Ele falou abertamente sobre um risco real de colapso das forças de defesa por falta de gente. E claro, essa crise militar acaba virando uma crise política. Figuras de peso como o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett estão aí questionando publicamente a paralisia do governo. Enquanto isso, a oposição já alerta para um futuro desastre. A segurança do país virou o epicentro de uma verdadeira tempestade política. Agora, a verdadeira força do Irã talvez não esteja só nos soldados, mas sim no controle de algo que o mundo inteiro precisa desesperadamente. A arma mais poderosa aqui pode não ser militar, mas sim econômica. O alvo do Irã é claríssimo: o petróleo, que é o coração da economia mundial. E eles já mostraram que isso não é só ameaça, não. Eles têm a capacidade real de atacar e simplesmente paralisar a infraestrutura de abastecimento. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o estrago de um único ataque. No porto de Fujairah, um lugar super importante, as exportações diárias caíram de 25 milhões de barris para só 9 milhões. É uma demonstração bem clara do poder de perturbação que o Irã tem nas mãos. E o ponto de maior pressão é esse aqui, o Estreito de Hormuz. Controlar essa passagem é basicamente ter a mão na torneira de 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo. Qualquer coisinha que acontece ali mexe com o preço da energia no planeta inteiro. Bom, com o controle do petróleo sendo usado como arma, o conflito deixa de ser só regional. As ondas de choque começam a se espalhar e a economia global inteira começa a sentir os tremores. A situação ficou tão séria que o próprio secretário-geral da ONU fez um alerta muito forte. Ele disse que o conflito saiu de controle e que o mundo está à beira de um choque econômico profundo. Isso aqui é um clássico efeito dominó, só que em câmera lenta em escala global. Pensa só, começa com um ataque que corta o fornecimento de petróleo. O que acontece? Os preços disparam, a inflação sobe para todo mundo. Aí os bancos centrais aumentam os juros para tentar apagar o incêndio. E o resultado final? Uma economia mundial mais lenta, com menos empregos e menos renda para todo mundo. Mas a história não acaba no preço do petróleo, não. O que está em jogo aqui é algo bem maior. É a própria estrutura do sistema financeiro como a gente conhece. E no centro desse sistema está o famoso petrodólar. É um acordo bem simples, na verdade. O mundo todo compra e vende petróleo usando dólar americano. Isso cria uma demanda constante pela moeda e dá aos Estados Unidos um poder econômico gigantesco. E é exatamente esse sistema que o Irã está desafiando. O plano deles é bem claro. Primeiro, controlar o fluxo de petróleo. Depois, começar a exigir pagamento em outras moedas, como o yuan chinês. Com isso, e com o apoio de Rússia e China, eles vão construindo um bloco comercial que não depende do dólar. O objetivo é minar, pouco a pouco, a dependência mundial da moeda americana. Essa jogada é um ataque direto ao que alguns especialistas chamam de privilégio exorbitante dos Estados Unidos. A estratégia do Irã ameaça balançar as estruturas da economia americana, que alguns críticos descrevem como um grande castelo de cartas que se sustenta no domínio global do dólar.
E assim a gente volta para o começo. Um conflito que parecia ser só regional pode, na verdade, ser o gatilho para uma mudança histórica. A pergunta que fica no ar é: será que estamos vendo o início de uma nova ordem econômica mundial onde o poder está começando a mudar de mãos?